Bom dia. Hoje, 3 de março de 2021, e são 7h24, é uma quarta-feira e vamos lá ao que nos interessa. O que Deus me pediu? Deus me pediu para eu, de fato, deixar toda a sabedoria dele transbordar. Mas ele sempre me disse, da forma como você sempre costuma realizar. Não há um só ponto do que você esteve de fato a falar, que não é fato neste lugar. Naquele momento, eu estive a pensar, se na forma como eu estive a estudar, se um dia eu estive lá sentada num pátio escolar, numa sala de aula eu estive a entrar, e era o que a professora costumava falar. Para a gente declarar alguma coisa no lugar, é necessário a gente saber, de fato, se posicionar. Assim, há orações declarativas afirmativas. E elas, muitas vezes, são conclusivas. O gato comeu a maçã. Poxa, o gato comeu a maçã. Poucas palavras, algo simples, afirmativo e conclusivo. Não discuto isso. Era isso. Dessa forma, como a oração declarativa negativa. Não há o que questionar. É uma constatação de um fato. O gato passou por aqui. Simples assim. Agora, se eu desejar saber por que o gato comeu uma maçã, porque ele passou por lá, eu estou dando margem para alguém me perguntar muito mais coisa do que aquilo que eu estive a falar. Sim, mas se eu apenas falar, o gato passou por aqui. Simples assim. O gato comeu a maçã. O gato resolveu não me falar. Eu não desejei questionar, mas de tanto observar, eu pude de fato salientar a forma como o gato chegou exatamente onde ele está. E o gato chegou onde ele está porque ele sempre soube, de fato, se comportar. Ele soube entrar, ele soube, de fato, dar maçã provar, assim como ele soube separar o bom e o mal no lugar. Em cada canto que o gato esteve a entrar, ele sabia exatamente com quem se juntar, com quem se separar, quer dizer, com quem separar, quer dizer, com quem se separar, quer dizer, com quem de fato falar, com quem não falar, assim como ele sabia chegar com a sabedoria do lugar e jogar de fato palavras para o ar, para ele saber quem ele iria enviar para naquele lugar entrar e trazer para ele exatamente o que ele queria, de fato, conquistar. E não é, de fato, não posso dizer, quer dizer, eu não posso dizer que eu não estive a entender
cada coisa que Deus esteve a me conceder. Ela apenas me disse: assista TV e veja o que o gato é capaz de fazer para 7 vidas ele ter. Bem verdade que eu muitas vezes nem conseguia entender toda aquela beleza a desmerecer o que o povo brasileiro tanto precisava de viver. Não é bem, quer dizer, não é fácil, quer dizer, não é bem justificável, quer dizer, essa é a questão. Como dizer não? Sim, porque tem mais isso. Muitas vezes eu estou de fato a falar, deixo palavras soltas no ar, só para de fato o outro se posicionar. E eu consegui tirar o sim e o não do lugar, sem nem ao menos o outro reparar na minha capacidade de pescar. Esse é o gato que a gente em nenhum momento conseguiu de fato enxergar. Um colírio tanto para o lugar. Quando Deus me pedia para entrar no cubo de imagem do lugar, eu dizia: Santo Deus, eu vou de fato usar colírio, aquele colírio que qualquer pessoa gostaria de fato de enxergar. Porque eu não posso dizer que o gato não é de fato algo raro. Algo que a gente pode de fato olhar e dizer: Santo Deus, alguém esteve a pincelar e de uma maneira que é tão difícil a gente não parar e ficar: Santo Deus, por que tanta beleza num único lugar? A questão, de fato, é o balde de gelo. O quê? Que a gente, não sei se aceitou, ou se a gente desejou, ou se a gente conquistou. Também tem isso. Sim, Deus esteve a me falar. Quando você esteve lá, assistindo o jornal mais famoso do lugar, você de fato sentiu que existia de fato esse paladar, essa frieza absoluta no lugar? Aí foi que eu de fato pedi para Deus. Sim, eu disse, deixa eu reparar. Sim, eu de fato desejei entrar lá, ser uma bolha de ar. Se eu viesse de fato a evaporar, ah, com toda certeza havia alguma coisa no lugar que eu pudesse de fato é, ai, sei lá. Mas se eu viesse de fato a condensar, é porque existia uma outra coisa lá, sei lá. Mas eu tive que dizer para Deus, é gelo seco no lugar. Sim, gelo seco de uma maneira que a gente não consegue sequer. O quê? Não dá para a gente de fato condensar. Não. Se eu sei ser gelo seco no lugar, eu sei de fato desejar tudo aquilo que de fato eu vou conquistar. Eu sei passar, eu sei de fato esquentar, eu sei de fato esfriar, eu sei até me transformar naquele que sabe chegar e com toda a educação conquistar quem eu de fato acho que pode me prejudicar. Se assim eu consigo realizar, como de fato falar? O balde de gelo o tempo todo sabe se posicionar. Sabe até ser macieira sem ninguém precisar. E de uma maneira em que o próprio dono costuma de fato admirar. Sim,
porque o olho do dono é que costuma, de fato, enxergar aquilo que ele mesmo jamais saberia realizar com toda a destreza que alguém, de fato, soube ofertar. E muitas vezes, sem computar como prejuízo para o lugar. Ah, nunca esteve a prejudicar. Sim, porque prejuízo é aquilo que muitas vezes um número costuma anunciar. Mas se eu soube o tempo todo colocar a minha profissão naquele patamar, se eu soube o tempo todo reverenciar o jornalismo do lugar, dando para ele o seu devido lugar, como é que eu posso falar que o outro esteve, de fato, a computar algum prejuízo para o lugar? Claro que não. O tempo todo ele soube, de fato, ser a mão da dita compreensão. Essa é a questão. Como fazer tal definição usando sim e o não? Sim, porque um chefe de redação tem que usar o sim e o não, sem ter que fazer apelação. Essa é a questão. Como, de fato, fazer a separação? Como ter, de fato, uma definição do que seja sim, não, sem ter que levantar a questão. Vai lá e busque a questão, sabendo, de fato, que você é a televisão. Não pode, de fato, ser vacilão, tem que ter sustentação. Não aceitamos, de fato, nenhum tipo de prorrogação. O jogo tem que ter definição. Então eu poderia, de fato, perguntar por que não esteve, de fato, na direção do lugar. Direção do lugar. Não há melhor maneira de direcionar do que ser o próprio chefe mais, o quê? Mais ostentado, respeitado. Basta de fato perguntar para o balde de gelo onde é que você está. O balde de gelo, com toda certeza, vai falar: eu estou em todo lugar. Eu sou uma referência para qualquer um, de fato, do lugar. É sobre mim que costumam falar. É o meu nome que costumam usar quando, de fato, querem enxergar a mão que sabe, de fato, usar para buscar e para saber, de fato, como realizar. Então, eu estou no melhor lugar, naquele que eu desejei estar. Se desejam ou desejaram me ofertar um cargo de direção, por que eu iria aceitar? Se eu, de fato, tenho a direção do melhor lugar. Muito diferente do que costumam, muitas vezes, até falar. Sou eu que costumo me antecipar e trago a pauta
muito antes de alguém me solicitar. E sabe por quê? Porque eu sei caminhar. Eu sei, de fato, usar os olhos que eu pude conquistar. E ninguém pode, de fato, me tirar os olhos que eu desejei plantar. Assim sendo, as minhas mãos nunca costumam vacilar. Elas sabem como lidar com o sim e com o não do lugar. Então eu poderia falar para Deus. Sim, o meu. Quando ele me disse para eu entrar na redação mais famosa de qualquer lugar. Sim, também tenho que realçar. Não há como negar. Não há como não enxergar tudo aquilo que conseguimos realizar. Nós sabemos como lucrar. A questão é que a gente não soube, de algum modo, separar. Em algum momento estiver a misturar. Eu até disse que não iria prestar. Que era necessário a gente se manter ali, no ar. Sem ninguém, de fato, nos falar a hora certa de nos pronunciar. Mas quando, de fato, uma confusão começou a se formar e a gente começou a misturar quem até costumava se manifestar com quem, de fato, não fazia parte do lugar onde a gente estava a trabalhar. Eu, como chefe de redação, desejei limitar. Eu disse para a direção que se a gente perdesse a mão, aí com toda certeza seria prejuízo de montão. Mas a direção, em algum momento, penso eu que foi tinha gente vacilão, quer dizer, foi vacilão, quer dizer, a direção foi vacilona. Aí começamos a fazer a dita apelação. Eu disse, não é papel da televisão fazer tanta apelação. Isso vai nos afastar da população. É necessário a gente manter, de fato, olha, a nossa conexão com qualquer tipo de cidadão. Mas uma espécie de imposição. Eu disse, isso vai gerar complicação, muita confusão e até algum tipo de falta de explicação. Essa é a questão. Quando eu sei, de fato, fazer declaração de sim ou não, eu não preciso dar explicação, justificação. Eu não abro exceção para ninguém dar opinião. Mas eu já estava, de fato, de algum modo cansado. Eu mantive, de fato, os meus vínculos com o trabalho. Mas chega um momento que você está tão cansado de conduzir o barco que você aceita. É isso.
você aceita de fato entregar o fardo. Eu não posso dizer que foi fácil. Não, não foi. Enquanto eu mantive de fato os meus 2 pés dentro do barco, e ainda que muitas vezes fosse complicado, eu não soltava de fato o leme para dar nenhum abraço. Eu era firme com aquilo que estava sendo executado. Depois do objetivo alcançado, nós de fato parávamos e dávamos os abraços necessários. Mas eu sempre de fato sabia enxergar os 2 lados do barco. Eu digo que eu sempre soube ser safo. E quando alguém me disse que queria passar para um mundo que era tão complicado até de enxergar, que eu logo disse que não iria prestar. Que seria muito bom a gente saber se preservar. Que a gente se misturar com quem não tinha de fato sequer opinião para dar. Porque não sabia de fato sequer se justificar. Não tinha certeza do que estava a falar. Que a oração, muitas vezes, não era de fato, quer dizer, que a oração sequer sabia coordenar. Imagine de fato se saberia declarar algum tipo de justificativa sobre a opinião que estava a dar. Mas, como eu não sou do tipo que gosto de ficar a protelar e plantando confusão, ou de fato, vivendo de fato esse tipo de questão. É a minha opinião, minha opinião. Pronto. Abre mão. Se quer ter opinião, então, de fato, vai ser televisão. Eu nunca quis, de fato, viver esse tipo de separação. Ou melhor, eu nunca quis, de fato, fazer essa mistura. Quer dizer, eu nunca quis, de fato, viver levantando questão sobre o que é ser e fazer. Eu tinha certeza de que eu sabia viver aquilo que eu sabia compreender. Eu sabia ser o meu ser, independente do que os outros queriam viver. Desde então, eu não estive a me meter. E pelo que eu estou a saber, não sabe nem mais o que dizer. Imagine se tem noção do que é, de fato, fazer TV. E eu, pelo que eu estive a saber, e a coisa esteve a se perder de uma maneira que a gente perde até os olhos para ver. Eu não. Eu posso ter aberto mão da direção. E desde então foi só lacração. Porque é a palavra, de fato, que está em ebulição. Mas, como eu não quis, de fato, nenhum cargo de direção, eu resolvi, de fato, fazer a televisão de acordo com a turma da lacração, que, de fato, vive de ser televisão. Aí passou a ser uma complicação. Uma complicação. Aí deixamos, de fato, de fazer televisão e fomos viver de opinião. Eu disse que
não deveria de fato fazer esse tipo. Esse, eu disse que era difícil trazer esse tipo de questão. Você levantar toda hora sua opinião dentro daquilo que a gente conseguia de fato dar à população, sem de fato fazer esse tipo de declaração, que aquilo era a nossa opinião. Mas perdeu-se. A questão é que quando a gente de fato resolveu abusar, colocar tanto lixo no lugar, aí achando que a gente iria conquistar uma certa pompa em quem de fato estava a declarar opinião para o tempo todo lucrar, não veio prestar. Não veio de fato a prestar. Foi um prejuízo e tanto no lugar. Isso nós não podemos declarar. Não podemos declarar. A queda foi tanta que estiveram a me chamar para eu justificar a falta de audiência que, de fato, era difícil até de não aceitar. Eu disse. Eu disse para não misturar opinião com aquilo que a gente de fato sabia realizar, sem trazer essa história de toda hora lacrar. Que era necessário manter a visão de que a gente não tinha opinião. A gente estava fazendo televisão, dando declaração de sim e de não, conforme de fato a situação. Mas me disseram que era necessário a gente passar para o outro lado, quer dizer, alcançar algum lado que até hoje eu não consegui de fato divisar. Não posso me responsabilizar. Agora, se deixarem de fato eu falar, eu vou até tentar, de algum modo, consertar. É desde então eu tenho tentado, de algum modo, consertar. A questão é quando o vaso esteve a rachar e com tanto cristal que colocaram lá, eu logo disse, eu tive que, mais uma vez, me pronunciar. Olha, como de fato é consertar de uma forma que a gente, da forma como a gente esteve a desejar, não vai dar. É uma despesa e tanto. Quer dizer, jogaram de fato muita sujeira no lugar. Eu não posso de fato assumir um compromisso aqui sem de fato o jurídico existir. Que o jurídico possa de fato assumir tudo aquilo que eles estiveram de fato a decidir e de alguma maneira tira aquela sujeira dali. Eu vou tentar de algum modo limpar a sujeira que estiveram a derramar. Mas o jurídico tem que buscar uma solução para tudo aquilo que estiver a realizar. Não posso de fato falar que eles estiveram até a aceitar. Não da forma como de fato eu estive a desejar. Mas me disseram que o jurídico iria tentar de alguma maneira amenizar, mas que era necessário deixar algum tipo de prejuízo no lugar, porque senão a casa teria que declarar, não digo concordata, mas falência. Eu disse para mim mesmo que eu poderia até me aposentar,
Mas eu fiquei a pensar, se eu resolver me aposentar e um outro entrar lá no meu lugar, é muito mais difícil poderá ficar. Então, eu tive que aceitar fazer parte do que eles estiveram a colocar. E de algum modo eu estive a ajudar, tentando separar aquilo que poderia ficar nas entranhas, quer dizer, debaixo da papelada, colocar de algum modo que a justiça não viesse a enxergar e o jurídico iria enxugar toda a água podre que esteve a usar para lavar a bancada mais famosa de qualquer lugar. Não digo que foi fácil admitir que eu contribuí, sempre que de algum modo eu sempre existi, mas não do modo como o jurídico esteve a agir. Eles passaram por cima de mim. Foi o que eu concluí. Mas, diante de tudo que estava por vir, um lunático achando que era dono do seu próprio ir e vir, ele disse para mim, eu vou de fato me conduzir para o lugar que eu nunca desejei sair, tentar até dar um tempo de mim e construir algo seguro ali para quando eu estiver a sair, não deixar vestígio do que se passou por ali. Não é tão simples assim. Mas de algum modo eu soube de fato. Quer dizer, eu tive que admitir. Eu estou a conseguir. Consegui de fato concluir o trabalho que pediram para mim. Enxuguei muito o quadro ali. Tive que de fato pedir para o jurídico de algum modo mentir, desconstruir a narrativa de que muitos desejaram de fato trazer para mim. E posso dizer que estou quase no fim. Então, eu disse para Deus, olha, Deus, não é fácil de fato ter ascensão, fazer televisão, agradar a população e não ter opinião. Mas muito mais difícil é viver de lacração. Porque não tem justificação. Ou você diz sim, ou você diz não. E com antecipação. Assim você de fato informa a população sem dar a sua opinião. Você sabe fazer a televisão e deixar de fato a outro o direito de ser televisão, ter opinião, viver de lacração. Mas quando você faz essa mistura até com o caldeirão, e aí eu logo disse, olha, é muita complicação. E se é assim, eu tive que sair. Sim, Deus esteve a me pedir algo que não é tão simples assim. Sim, não é fácil você construir algo para o outro definir. Deus disse para mim, como de fato você faria algo assim? Eu disse para Deus, quando a gente de fato faz televisão,
A gente tem que, de fato, relatar a situação. Mas quando a gente, de fato, quer ser o tubo de conexão, aí é só complicação. Perdemos a mão, a noção de razão, de limitação, de continuação. Mas Deus me disse, seja o tubo de conexão. E deixe claro, é o editor-chefe da nação. E se ele é o editor-chefe da nação, ele não desejou, de fato, manter. Ele não desejou, quer dizer, ele soube. Ele soube ser televisão. Porque em nenhum momento ele viveu de exposição. Essa é a questão. Quando eu sei ser televisão, sem viver de exposição, eu faço televisão sem omitir opinião. Mas eu o tempo todo, como o dinheiro da nação, fazendo, de fato, fazendo, isso, fazendo declaração. Quer dizer, aceitando. A questão é essa. É isso. Aí, quer dizer, eu não pude, de fato, dizer para Deus. Eu tenho que colocar um ponto aqui. Deus me disse. 3 pontinhos significam reticências aí. E que a gente possa, de fato, seguir aceitando, ou melhor, admitindo que há um mundo muito difícil aqui. E não tem como manter esse mundo aí. Ou a gente aceita assumir que é, de fato, o princípio do fim, a gente não vai poder, de fato, interferir. Não da forma como a gente esteve a concluir. É simplesmente admitir o que se passa aqui. Porque se eu digo que é muito difícil admitir que temos esse umbigo, imagine dizer que, de fato, esse umbigo o tempo todo nos vendeu o sentido de que ali era o paraíso. E comendo dinheiro, de fato, de nossos filhos. E a gente, de fato, aceitando tudo isso. O mundo ficando cada vez mais pervertido, e pervertido não é divertido. Perdemos completamente o sentido. E hoje nós vivemos isso aí. E com toda certeza deixamos o nosso recadinho aqui. É isso aí. Deixamos o nosso recadinho aqui, porque nós temos certeza do que está por vir. Quanto aos Estados Unidos, nós temos que admitir, estamos de olho no que estiver a construir. Mas Deus me disse para, de fato, admitir. Eu tenho, de fato, vínculos com essas pessoas daqui. Esses vínculos que eu desejei construir, então, não dá para, de fato, fingir que não me importo com essas pessoas. Mesmo porque eu não sou do tipo que vive de fingir. Aí eu sei, de fato, agir conforme é bom para mim. Porque se eu sei avaliar o que é bom para mim, eu não causo prejuízo aqui. E se é assim, temos começo, meio e fim. Assim, vamos seguir. Obrigada. E bom dia. Porque com toda certeza, hoje é apenas mais um